Ok. Estamos gravando agora. Bom dia, pessoal. Tudo Bom bem? dia. A gente já estava aqui esquentando, né? Batendo um papinho antes de começar a gravação. A gente hoje vai fazer o nosso InnoConvo, que é o nosso Innovation Conversation, né? A nossa conversa, bate-papo de inovação. Nós estamos aqui com a Tatiana Faria, a Thalita Lima, a Bárbara Duarte e o Marcelo Rosana, que são todos Innovation Mentors, professores mentores de inovação na Casa Thomas Jefferson e professores de inglês na Casa Thomas Jefferson. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre as nossas experiências durante esse período de crise, né, do Covid-19. Nós fizemos uma primeira conversa semana passada, nós fizemos em inglês, e hoje a gente decidiu que a gente quer fazer esse bate-papo em português, porque a gente quer alcançar os nossos companheiros professores brasileiros aí pelo Brasil afora, não só em Brasília, onde a gente está baseado, né? Mas pelo Brasil todo. E aí eu queria começar aqui puxando quem gostaria de conversar, de compartilhar alguma história da semana aí, porque a gente conversou semana passada, né? Quem gostaria de começar compartilhando alguma história bacana, algum aprendizado, algum desafio que você teve dentro desse contexto aí do nosso ensino, aprendizagem à distância, ensino remoto, ensino online. Quem está a fim de compartilhar uma história com a gente aí? História da semana, vamos começar a trocar umas figurinhas aqui. Quem vai? Eu posso falar, a gente estava falando agora, né, da minha falta de preparo na hora de dar instrução, e aí fica a lição, né? A gente tem que realmente preparar, dar a instrução bem certinha para poder, um pouco até demais na hora de estar online, né? Porque muitas vezes os alunos ficam sozinhos, né, fazendo as atividades. E aí, o que aconteceu comigo essa semana, eu estava falando aqui com o pessoal, eu separei as crianças em breakout rooms, e aí, lá, assim que eles entraram nos rooms, a minha internet caiu. E aí eu saí da reunião, quando eu voltei eu já não era mais host, mas eu também não tinha ninguém na minha reunião principal do Zoom. Então todos eles estavam nos seus rooms. E aí, assim, eles não sabiam que eu não era mais host, que eu não conseguia voltar com eles, eu não conseguia entrar em nenhum quarto, porque eu tinha que esperar o host me assign, né, me colocar no quarto. E eu não tinha dado a instrução de quanto tempo eles deveriam ficar lá. Então, para eles poderiam passar a vida inteira e eles estariam fazendo a atividade certa que a professora mandou. Foi bem desesperador. Mas durou 5 minutos também o desespero. Eu chamei o pessoal da TI e rapidinho a gente resolveu. Aí o Marcelo acabou de me dar uma dica aí que tinha um jeito mais fácil de resolver, né? Eu pedi para o pessoal derrubar a reunião, mas aí ele já me deu uma dica, né? É verdade. Então, só para dar um contexto aqui, para quem está ouvindo a gente, nós estamos utilizando a ferramenta Zoom, né? E aí a Thalita está falando justamente de uma aula síncrona que ela estava dando para crianças de que idade, Thalita, esses alunos? 7 e 8 anos. 7 e 8 anos, né? E Sim. aí o Marcelo, qual foi a dica que você deu para a Thalita aqui? Pois isso já aconteceu comigo várias vezes até eu conseguir arrumar a internet. E aí eu descobri que quando você cai e o Zoom te reconecta automaticamente, muitas vezes, quando você volta, o host passou para outra pessoa. E especialmente se eles estão divididos lá nos breakout rooms, você fica preso na sala, não consegue entrar em nenhuma outra porque você não tem mais o controle sobre a reunião. O que eu fiz várias vezes e funcionou foi sair da reunião, não é terminar a reunião para todo mundo. Como eu não sou o host, eu não consigo terminar a reunião para todo mundo. Isso. Então é só sair, contar até 3, ou sei lá, e voltar de novo. Quando eu conecto novamente, como a reunião está no meu código, ele puxa o host de volta para mim. Aí eu consigo ter o controle e fechar as salas e entrar nas salas de novo de cada um. Mas, tão gozada essa coisa, né? Essa coisa da tecnologia, gente, não se desesperem. A maioria dos problemas com tecnologia se resolvem desligando e ligando de novo. Não, foi exatamente. Eu fiz um outro caminho, mas eu tive que desligar e ligar. E assim, o mais engraçado é porque eu sou Innovation Mentor. E aí na minha cabeça eu só ficava com isso na cabeça. Eu falava assim, eu sei resolver isso não. E eu ia sozinha. Na minha gravação de aula, porque a gente filma todas as aulas, na minha gravação de aula, tá eu rindo igual uma besta. Eu tô assim, ó, eu não sei fazer isso.
Gente, Essa tão é a minha importante, né, gravação. essa habilidade de rir de nós mesmos, eu acho. Eu podia chorar e achar que nunca nada mais ia dar certo, eu podia rir, né? Aí eu ri, liguei pra TI, a gente derrubou a reunião, ligamos e desligamos, estamos aqui. Aí eu falei pro pessoal, né, com a maior cara de pau, porque os alunos saíram da reunião, acharam que eles tinham caído, que a internet deles tinha caído. Aí eu, ai, gente, tá com problema aí na internet? Que coisa estranha, né? Aham. Pleníssima. Aham. Nada aconteceu. Exatamente. Eu queria fazer uma observação de uma coisa que eu pesquei aqui no discurso da Thalita, fantástica. Que ser um professor inovador, a Thalita se referiu ao termo que nós usamos aqui com vocês na Thomas, de Innovation Mentor. Ser um professor inovador ou um professor mentor com inovação, com tecnologia, não é saber de tudo ou ter todas as respostas. Ser um professor inovador é ter resiliência, paciência, capacidade de rir de si mesmo e ainda assim ser um líder e ajudar os amigos e aprender uma tecnologia, uma história que você não sabe para passar adiante. Então, na realidade, essa é a essência do que a gente faz. É tão importante a gente apontar isso, né, gente? E ter um pouco daquele espírito de desbravador também, né? Total. Olha, tecnologia nova, como é que isso funciona? Traz aqui, vamos ver, explorar, mexer, errar, tentar de novo, mostrar para todo mundo. Sempre tem alguém que vai pensar numa forma diferente, aí você integra aquilo na tua forma de ensinar. Uma experiência, ver se funciona, vai que cola. Uma vez a Bárbara falou numa das nossas reuniões, a Bárbara, nunca esqueci, viu, Bárbara? A Bárbara falou assim, ser inovador é saber quem sabe, onde tem a resposta, é procurar onde está a resposta. Nunca mais me esqueci. O Google é seu amigo. O Google é seu amigo, exato. Eu, às vezes, fico vendo o pessoal Eu acho que eu frustro as pessoas lá na Asa Sul, sabe? Porque o pessoal vem, no começo, às vezes eles vêm pra mim, a Bárbara vai saber de tudo. Aí eu falo assim, não sei. Eu falo, sei não, vamos olhar no Google? Porque eu faço assim, sabe? Desde os 16 anos eu era aquela menina nerdinha que ficava mexendo nos computadores quando nem tinha internet direito. E aí eu olhava assim, não sabia o negócio, abria meu computador todo e ficava tentando ver o que tinha dentro do computador, montava, desmontava, aí eu queimava o computador, aí comprava outra placa e ficava fuçando nas coisas. Acho que da última vez, a gente estava... Foi o quê? Foi quarta, Clarissa, que estava você, eu e Marcelo no grupo falando daquela apresentação do George Couros. Sim. E aí o Marcelo começou a falar que ele abriu o computador dele, não sei o quê. Aí eu tô louca pra fazer isso com o meu. Porque eu acabei de comprar outro. Eu acabei de comprar outro, aí eu penso assim, nossa, agora eu posso abrir esse aqui que eu tô com ele. Eu tô assim, ensaiando. Né? Nossa, eu tô mais esperando. Eu tô mais esperando o novo chegar para eu poder desmontar esse aqui do que usar um computador novo, sabe? Muito legal. O que aconteceu é que o meu computador estava esquentando muito e a bateria não estava dando conta. Eu achei que o problema estava com a bateria. Então, quando eu tirei ele e vi a ventoinha toda cheia de pó, falei, bom, esse negócio não está esfriando mesmo. Aí eu desmontei, tirei as pecinhas, limpei com ar comprimido. Muito legal. E tirando tudo. Aí eu tirei o cooler do processador e a pasta térmica que fica colado lá, toda seca e quebradiça. Tirei tudo, botei uma pasta nova que eu tinha comprado já há muito tempo, estava lá mofando na gaveta, botei... Ai, que diversão, hein, gente? Ó, tipo Lego, né? Diversão maker, total. Mas aí não deu certo, né, Marcelo? Deu certo. A única coisa que aconteceu foi que eu queimei o cabozinho. Acontece. Faz a iluminação debaixo do teclado. Do teclado do Mac. Aí eu acho que eu arrebentei o cabo sem querer. Firula. Isso é firula, supérfluo. O que eu queria dizer é que eu nem sei tanto assim de computador. Quando eu estava dando aula de Computer Education, eu chamei o Antônio para me ajudar. Antônio, desmonta esse computador aqui para mim e vai explicando o que é cada coisa. Porque eu vou explicar para os meus alunos, assim, eu queria tornar mais concreto, né? Para eles não ficarem numa coisa muito superficial do que o computador o computador faz, e que instigar. Mas eu me diverti muito mais, né? Fiquei lá um tempão, perguntava tudo pro Antônio. Legal. Mas
E a coisa é... Eu acho que a gente acaba sabendo muito superficialmente de muitas coisas, mas às vezes é isso que é bom, você saber muito sobre muitas coisas e aí você tem um professor, tipo, eu achei o Antônio para me explicar, sabe? Verdade. Então, essa coisa que a Tati coisa. falou, né, Bárbara, da tua dica de você ter uma rede de pessoas, uma rede de recursos, enfim. Então, eu acho que é muito importante também, acho que um professor inovador, um mindset inovador, a gente já falou de algumas coisas aqui. A outra habilidade, eu acho muito importante que a gente acaba desenvolvendo, a partir dessa habilidade de que eu não sei tudo e não vou saber tudo, né? É desenvolver uma habilidade de curadoria, né? Seja de pessoas a quem recorrer, de fontes que você sabe, que você já ouviu falar. Então, enfim, e usar das ferramentas digitais que estão disponíveis para você criar essas bibliotecas, enfim, essas coleções, essas referências, né? Eu não sei se vocês usam alguma ferramenta de favoritar de coleções. Eu gosto muito de usar uma ferramenta chamada Wakelet. Eu tenho usado ela muito. Recebi atualização do seu Wakelet ontem. Olha só, e aí é legal porque é social, você pode seguir as pessoas, né? E ver o que elas estão salvando, o que elas estão guardando. Eu gosto bastante, assim, acho bem legal. Então, acho que essa habilidade de curadoria, ela é uma habilidade importante, né? Porque a internet... Thalita, Thalita, eu só não queria perder aqui, porque acho que você falou duas coisas importantes na sua fala inicial, que eu queria que, de repente, vocês, amigos, querem comentar. Ela falou duas coisas aqui que eu achei interessantes, uma antes da gente começar a gravar e uma agora. Você falou da importância das instruções, né? Importância de você dar instrução, né? E a outra coisa, eu vou falar daqui a pouquinho, eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que mudou para vocês do presencial físico para esse momento em que nós estamos dando aulas síncronas via a ferramenta Zoom, no nosso contexto aqui da Thomas, né? O que mudou na sua habilidade de pensar, planejar e dar instrução na aula síncrona e também no ambiente assíncrono, que eu acho que assim, a maioria de nós está usando o Google Sala de Aula para fazer também esse momento assíncrono, né? Essa coisa de ser uma central de informações para a turma. O que vocês acham assim dessa provocação? Assim, instruções, o que mudou? Que coisas vocês estão pensando? Marcelo, fala aí, o que você acha? Depois a Tati fala. A questão da previsibilidade. Eu acho que você chegar em sala e ter todo mundo e você dizer, então hoje a gente vai falar sobre isso, e aí você explica ali. Quando você está usando essa questão híbrida do síncrono e do assíncrono, você precisa saber onde que a gente quer chegar, onde que você quer que os alunos cheguem, né? Essas ideias. Então, você usar essa questão híbrida e você colocar no Classroom, dividir o tempo que a gente tem em pedaços, por exemplo, por semana, aquela técnica né, aquela ideia de você dividir em pedaços menores. Então, essa semana a gente vai trabalhar isso. E você ter um post dizendo, essa semana nós vamos ver a página tal, exercício tal, página tal, exercício tal, não sei o que, tal, com objetivos você lista quais são os objetivos. Quando você chega na sala de aula, o aluno que viu, ele não está perdido. O aluno que faltou sabe o que foi feito. Então, está todo mundo indo no mesmo, remando na mesma direção, indo na mesma direção, né? Sabendo exatamente o que vai ser feito. E isso é uma coisa que mudou muito para mim. Eu sempre gostei de usar o Google Classroom, mas eu colocava lá só os exercícios. Então, olha no Classroom, vai ter o exercício tal, lá na categoria de Writing ou de Reading ou o que quer que seja, vai ter lá o exercício que é para fazer. Posta lá, você tem até segunda-feira. Mas aí agora não, agora está tudo lá, o meu plano de aula direitinho, para os alunos saberem onde que a gente vai, aonde achar a informação, o que vai cair na prova para poder estudar. Quando a gente voltar, quando for ter prova, não sei como é que vai ser isso. Verdade. Eu achei muito importante essa questão. Ajudou muito eles, eu acho. Bacana. Tati? Muito bacana, Marcelo. Oi, ok. O que você acha, Tati? Como é que tá para você essa questão das instruções, né? O que mudou, assim, alguma dica? O que eu acho que hoje está acontecendo, assim, que eu sinto disso tudo,
é um momento de alfabetização digital em todos os níveis, tá? A gente está se alfabetizando. Vamos dizer que eu não era analfabeta, tá? Mas os alunos estão aprendendo. Os alunos estão aprendendo a trabalhar com isso, os pais dos alunos estão aprendendo. Então, o que eu sinto nesse momento é que é o tempo. Hoje, o meu tempo hoje, eu gasto muito tempo da minha aula investindo em alfabetizar digitalmente, tá? Assim, digital literacy, em inglês a gente usa assim, né? Letramento, alfabetizar, né? Letramento mas digital. eu acho que esse tempo depois vai passar a ser mais rápido, uma vez que as pessoas, que o mundo já tiver alfabetizado dentro dessa forma. Então, assim, a gente, professor, está se alfabetizando digitalmente, os alunos estão se alfabetizando, a família, e eu acho que daqui a pouco isso aqui vai ser bem rápido. Hoje eu tenho muita aflição de tempo. Ai, meu Deus, eu consegui fazer muito pouco nessa aula, eu consegui fazer muito pouco do que eu queria, porque eu fico tentando fazer com que as coisas aconteçam. Então, é isso que eu queria dizer, que é o que está me acontecendo, a minha conscientização do momento é o tempo. Eu estou investindo tempo, às vezes eu estou me atrasando para investir no Google Classroom. Gente, vamos fazer isso aqui no Google Classroom. Olha, aquele joguinho está lá no Google Classroom. Mas, com o tempo, isso vai ser rápido. Bacana. Tempo e organização. Era isso que eu queria dizer. Bacana, Tati. Realmente, eu tenho incorporado, já vou passar a palavra para a Thalita, que ela está com uma ideia engatilhada aí, pelo que ela te ouviu aí. Eu tenho incorporado exatamente isso. Nos objetivos de aprendizagem a cada semana, eu tenho colocado uma habilidade digital crítica que a gente vai desenvolver naquela semana, nas 2 aulas daquela semana. Então, por exemplo, uma habilidade digital crítica que a gente vai desenvolver é saber colaborar no mesmo Google Doc, por exemplo. Isso é uma habilidade digital. E aí a gente vai, a cada semana, eu exponho eles a um novo desafio em que eles precisam desenvolver uma habilidade digital e eu coloco isso como um objetivo de aprendizagem da semana. Então, assim, fantástico. Toda vez que você falou, acho que é super importante. E a questão de você falar também dos pais, né? Super importante. Thalita, o que você acha? O que te veio aí? Enquanto você ouvia a Tati, você fez assim com a mãozinha. Meu Deus, ela caiu. Acontece, gente. Daqui a pouco ela vai voltar. Tá, mas isso é muito bacana. Isso é muito legal. Outra coisa que eu pesquei aqui na fala da Tati, gente, que para mim tem sido realmente uma coisa muito interessante. O nosso relacionamento com o tempo. Ó, a Thalita voltou. O nosso relacionamento com o tempo. Com o tempo tá diferente, não tá? É muito interessante. Muito Fala, Thalita, o que você ia falar? Fala pra gente. É bem parecido com isso que a Tati falou agorinha, essa questão do tempo e de letramento, né, digital. E como é interessante para a gente não deixar a gente dono desse saber e achar que a gente tem total responsabilidade disso, né? A Bárbara me passou essa semana um exercício fantástico que ela fez no Actively, né, Bárbara, a plataforma? Actively Learning. Ela fez esse worksheet que está todo mundo desse nível usando, e aí ela preparou, legal, você consegue ver os alunos usando ao mesmo tempo, mas eu nunca usei. E assim, né, aquele negócio do tempo, eu preparei a aula, mas eu não consegui testar como aluno. E aí eu coloquei, vou deixar 10 minutos aqui de descoberta, porque eu acho que eu entendi como vai, mas eu acho que vai dar algum problema e eu não sei qual é. E aí, quando a gente chegou, eu coloquei os para fazer. Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, eu preciso que todo mundo entre aqui e eu preciso que vocês me deem um ok aqui no Zoom, dizendo que todo mundo conseguiu tá no primeiro exercício. Menina, mas demorou e foi uma coisa. Aí eles começaram, mas tem que criar conta, tem que não sei o quê. Mas assim, a informação que eu tenho com e-mail tal, você consegue. Quem conseguir primeiro, eu preciso que me dê um joia. Aí 2 meninas conseguiram. Eu falei, ok, todo mundo tá no mute. Letícia, explica para todo mundo, porque eu não sei.
E aí foi incrível. Bacana. E ela usava, e eu acho bonitinho porque ela usa frases assim que eu uso, né? Você vai em botão tal, à sua direita no topo. E assim, Tá vendo? Olha que legal, e eles gente. fizeram, assim. Então demorou bastante tempo, porque, assim, mais do que, por exemplo, eu entregar um papel para eles e fazerem sala. Mas foi super legal, porque eu consigo ver ao mesmo tempo que eles fazem. Então, assim, mesmo se eu estivesse em sala de aula, seria uma ferramenta que é interessante usar. Por exemplo, eu estou com os Chromebooks, os iPads. É interessante usar, porque eu consigo estar monitorando. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que planejar, né, esse tempo extra. Eu achei super legal isso, assim. A gente não é dono do saber. E também não é nossa responsabilidade ser, né? Nós estamos nisso juntos. Perfeito, Como é que vocês podem me perfeito. ajudar? Perfeito. Olha, eu vou aproveitar o gancho da Thalita, porque a gente agora já está terminando, porque é quase 9h30 já. Passa muito rápido. É o seguinte, eu quero convidar cada um de vocês para a gente fechar o nosso convo de hoje, a nossa conversation, a nossa conversa de hoje. Ser educador inovador termina a frase. Quem quer ir? A Thalita meio que já fez a dela. Se ela quiser puxar o gancho de volta para ela e fazer a frase dela, vai lá, Thalita. Para mim, ser professor inovador é saber que você não tem a responsabilidade de saber tudo, é saber administrar essas sensações de não estou conseguindo e quem eu posso pedir ajuda e como é que eu posso, né, reunir as pessoas aqui para me ajudar. Legal. Quem quer ir agora, para fechar? Marcelo. Procurar. Tati. A Tati, depois o Marcelo. Vai, segura aí, Marcelo. Vai, Ser Tati. inovador é procurar saber as possibilidades, é não estar agarrado no que foi, é estar aberto para o que vem. É isso. Lindo. Uau, adorei. Fiquei arrepiada, Tati. Aberto para o que vem, né? Tá curioso, tá vivo. Tá né? vivo. Show, show. Marcelo. O gancho é mais ou menos esse também. Ser professor inovador é saber que temos que continuar sempre aprendendo. Não pode parar de aprender. Maravilha. Não pode se acomodar. Gente, eu queria complementar isso que vocês disseram, que eu acho que assim, você tem que ser aberto para o futuro, para o novo, mas você tem que estar muito agarrado pelo real, a essência do que é que você está fazendo. Legal. Acho que se você não tiver muito ancorado em coisas muito essenciais do ensinar, e eu estou muito apaixonada em ficar relendo coisas do Paulo Freire e muito tocada por um documentário que eu vi sobre ele que fala sobre aquele processo de alfabetização que ele desenvolveu, que é aquela coisa que a gente vive falando em sala de aula, a gente tem que partir do aluno, tem que encontrar a zona de desenvolvimento proximal. E, cara, eles foram a campo buscar as palavras mais comuns na região e desenvolveram o processo de alfabetização baseado nas palavras mais comuns. E na alfabetização básica, você já conseguia ter discussões filosóficas, discussões sobre o ser, sobre coisas universais, a partir de coisas muito coloquiais. Eu acho que ser inovador é não tirar o valor do essencial, do básico, que pode até ser primário, e não ter medo do trivial. Não ter medo do trivial. Né? Do simples. Do simples, a gente chega a uma coisa muito universal, muito transcendental, mas é olhar assim as coisas com uma inocência de criança, sabe? Com menos medo. Sim. E se jogar. Sim. Curiosidade, vulnerabilidade, flexibilidade, resiliência, né? Ser educador inovador é ter a convicção de que você faz parte de uma rede maior. Ninguém é isolado, uma ilha, ninguém é o dono de tudo, realmente, né? Então, eu vou deixar agora o último desafio e aí a gente se despede, porque eu vou terminar a nossa gravação e vou disponibilizar para a nossa comunidade inteira aí, para o mundo. Eu vou querer... A Bárbara já deu a dica dela, documentário do Paulo Freire. Bárbara, quero o nome e o link. Se você tiver o link, você passa para mim, que a gente vai disponibilizar para a galera que assistiu aqui.
que vai assistir a gente, a nossa conversa, tá bom? E quero pedir, Marcelo, Tatiana e Thalita, que dica de filme, documentário, série, qualquer coisa interessante que tem a ver aí com o nosso universo, que você acha que professores neste momento, ou pessoas, pais, mães, educadores, né? Não só professores, talvez um pai, uma mãe, possam gostar de assistir nesse momento, tá bom? Vou deixar essa tarefa para vocês. A Bárbara já fez a dela, e aí vocês me mandam lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou publicar junto com a publicação do nosso Inoconvo número 2. Semana que vem tem mais. Sexta-feira, no mesmo horário. Beleza, galera? Beleza. Fechou? High five? Fechou. Um fim de semana para vocês. Obrigada, gente. Nada.